A mensagem que Deus pediu para compartilhar com a igreja, ela faz continuidade da mensagem que foi ministrada na quinta-feira. A mensagem de quinta-feira, Deus olhou para nós e disse: Ei, Simão, tu me amas? Apacenta as minhas? Ele olhou de novo e disse: Ei, Simão, tu me amas? Apacenta as minhas? Pela terceira vez ele perguntou para Simão. Agora, a grande pergunta que vem para nós é: a gente realmente ama o Senhor? E como é que nós temos apacentado as ovelhas do Senhor? E como é que Deus deseja que nós as apacentemos? E é isso que a gente vai aprender nessa noite. Como deve se comportar um verdadeiro apacentador? Porque tem momentos, irmãos, que nós estamos na posição da ovelha e precisamos ser apacentados. E temos momentos em que nós estamos na posição de apacentador e temos que exercer o nosso chamado, o nosso sacerdócio, mas não da forma como nós desejamos, mas da forma como Deus deseja que nós façamos. O Senhor diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que nós apacentemos as ovelhas do Senhor. Não esquece isso. Não é porque eu não tenho um título de pastor que eu não sou um apacentador. Toda vez que eu sou uma voz nessa terra de viventes, se eu der lugar para o Espírito Santo, Ele é o verdadeiro pastor. Porque a igreja o Senhor fica o tempo todo para a igreja dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando nós somos uma voz nessa terra de viventes, nós entramos na posição de apacentador. Quando nós somos um ouvinte nessa terra de viventes, nós nos posicionamos como uma ovelha do Senhor. Amém? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 ao 37, diz o seguinte: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, olha o que o doutor da lei veio fazer, tentar Jesus, e ninguém tenta a Deus. E ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei, e como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondesse bem, faze isso e viverás. E o que o Senhor disse para Pedro? Ei, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas? Então ele está explicando qual que é o caminho para a gente herdar o reino. É o caminho do exercício do amor. Aí ele continuou: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E aqui eu abro um adendo. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são justificados pelo Senhor. Por isso que tudo que a mão direita faz, a esquerda não tem que ficar, porque se ela ficar sabendo, eu estou me justificando. Então nós nunca podemos nos justificar. Façamos o bem, não importa para quem, mas nunca querendo ser nunca querer ser reconhecido. Esse certo doutor da lei, que era um fariseu, irmãos, ele queria de alguma maneira a vanglória, ele queria de alguma maneira se justificar. Aí Jesus olha para ele agora e conta uma parábola. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo,
passou de largo. E de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Tu me amas? Apacenta as minhas? Para nós apacentarmos as ovelhas do Senhor, nós temos que se comportar como quem? Como o bom samaritano. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro modo. Mas para a gente entender todo esse contexto dessa parábola, irmãos, a primeira pergunta que eu fiz ao Espírito do Senhor meditando nesse texto é: por que esse homem caiu na mão dos salteadores? Por quê? O que é que esse homem estava fazendo que levou ele a ficar numa condição de despojamento, a ser espancado e ficar meio morto? Talvez essa seja a história nessa noite de alguém de nós aqui. Ou talvez algum de nós podemos estar na posição do levita, do sacerdote ou do bom samaritano, eu não sei. Nessa história sempre nós vamos estar dentro de um destes 4 personagens. E é isso que nós precisamos entender, em que contexto nós estamos inseridos. Porque uma coisa eu digo, irmãos, se nós estivermos na posição deste homem, como é que a gente exerce o nosso sacerdócio de bom samaritano? Só pode levantar quem está caído, irmãos, quem está de pé. Só pode socorrer quem tem para dar. Se não tem para dar, não tem como socorrer. Mas voltando à primeira pergunta, por que é que este homem caiu na mão do salteador? Para a gente entender o contexto dessa história, a gente vai ver que no começo Jesus começa dizendo o texto falando que havia um homem que descia de Jerusalém para Jeri. O ato de descer significa que era uma pessoa que estava perdendo nível espiritual. E por que ele faz menção de 2 cidades, Sudecaia, Ridecou, Maná e Decantas? Por que ele faz menção de Jerusalém? E por que ele faz menção de Jericó? Você vai ver que Jerusalém e Jericó, agora quando nós meditarmos, eles são opostos pelo vértice quando nós olhamos de acordo com a palavra de Deus. Jerusalém, meus amados, geograficamente, ela foi edificada sobre uma terra que é conhecida como Terra de Sião. E o que tem de tão especial nessa Terra de Sião? Quando nós lemos o Salmo de número 133, vai dizer assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali na região de Sião, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Irmãos, não tem outro lugar que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se as nossas vidas não estiverem em Sião, nós não recebemos as bênçãos do Senhor e não alcançamos a vida eterna.
Logo, esse homem, quando ele descia de Jerusalém para Jericó, ele estava saindo de uma posição de bênção para uma posição que nós vamos entender depois, que não é uma posição de bênção. Mas tomar posse de Jerusalém, irmãos, não é simples. Tomar posse de Jerusalém, nós temos que ter condutas diferentes. Quando Josué, ele entra para tomar posse na terra prometida, tem um povo que ele não expulsa, que é o povo dos jebuseus. E o povo dos jebuseus, eles ficaram situados e alocados lá nessa região de Jerusalém. Passa-se um tempo, Deus vai levantar mais para frente Davi. E Davi, Deus coloca no coração dele o desejo de tomar posse daquela terra. E quando Davi foi para tomar posse daquela terra, quando Davi foi para tomar posse de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade que foi edificada sobre um monte. Todos que tentavam tomar posse de Jerusalém chegavam pelo vale, Jerusalém no monte. Quem ia atacar Jerusalém pelo vale sofria os ataques de cima para baixo. Exércitos em cima de exércitos que tentaram entrar em Jerusalém. Desta maneira foram abatidos, foram destruídos quando tentaram enfrentar face a face Jerusalém. Mas Davi, Deus deu uma estratégia para ele. Para Davi, Deus falou para Davi que ele deveria entrar pelos canais subterrâneos. E nesse canal subterrâneo passava um rio que transcorria por debaixo toda a cidade de Jerusalém. Qual é o ensinamento que Deus quer dar para nós, irmãos? Ninguém toma posse de Jerusalém querendo chegar por cima, se não ir por baixo, se não descer, sudecaia, ridecou, manai decantas, não entra em Jerusalém. Se querer olhar de cima para baixo e não olhar de baixo para cima, irmãos, não entra em Jerusalém. Olhos altivos, não toma posse de Jerusalém. E não basta apenas isso, Davi não entrou por qualquer lugar, ele entrou por um rio, irmãos, que passava. E a Bíblia diz que do trono do Senhor flui rios de águas vivas, flui a tua palavra, meus amados. Então, se não for com reverência à palavra, chegando por debaixo, olhando para ela por debaixo, para cima, irmãos, nós não entramos em Jerusalém. Quando Davi tomou posse de Jerusalém, irmãos, ele botou o nome daquela cidade como a cidade de Davi. E sabe o que eu aprendo com isso? Tornou-se uma cidade segundo o coração de Deus. Quem não tiver o coração segundo o coração de Deus, não toma posse de Jerusalém. Não entra em Jerusalém. Pelo contrário, começa a descer para Jericó. Mas não foi só isso. Quando eu olho na região de Sião, que é onde estava Jerusalém, existia um monte ali, um pico que era chamado de Monte Moriá. E foi exatamente no Monte Moriá, que era um dos montes da região de Sião, que foi feito o sacrifício do nosso Senhor Jesus, e foi feito o sacrifício de Isaque, aonde Deus bradou e não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Logo, só toma posse de Jerusalém, irmãos, aquele que é um descendente de Abraão. Porque uma vez que Abraão foi entregar a tua premissa, uma vez que Abraão foi entregar o teu único filho para Deus, Deus fez uma promessa para ele, que a descendência dele seria como as estrelas nos céus e como a areia da praia Então só toma posse de Jerusalém quem entrega a premissa para Deus. Quando eu olho para o nome Jerusalém, o nome Jerusalém significa morada de paz.
E nós aprendemos no começo do culto que o que nós devemos ansiar nas nossas vidas é a paz que Deus nos dá. Então, para a gente tomar posse da paz que Deus nos tem reservado, irmãos, nós temos que estar com as nossas vidas em Jerusalém. Então, quando eu olho para esse cenário, eu vejo uma pessoa que está saindo de Jerusalém, que está tirando a tua vida da posição que ela deveria estar, que ela estava tirando a vida dela do lugar aonde ela tomaria posse das bênçãos de Deus, do lugar aonde ela alcançaria a vida eterna, e começou a caminhar a passos largos para chegar em Jericó. E o que é que tinha em Jericó, meus amados, para ser um lugar cujo qual nós estamos vendo que é o oposto que Jesus está dizendo? Jericó, ele era conhecido por algo que se chama anátema. Quando Deus ordenou a Josué a pegar o povo e tomar posse da terra prometida, a primeira cidade que ele teve que enfrentar foi Jericó. E a diretriz que Deus deu foi que era para destruir Jericó, era para exterminar tudo que tinha lá dentro. Apenas os tesouros que tinha lá dentro, como ouro, prata e bronze, era para ser reservado como tesouros para a casa de Deus, para a morada de Deus. O que significa, irmãos, anátema? Anátema é tudo aquilo que leva a distorcer a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse a seguinte frase, que está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ei, tu me amas? Apacenta as minhas. Se eu não apacento as ovelhas do Senhor, eu me tornei como uma anátema. Por isso que ele disse para a igreja de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8 ao 12, diz assim, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Todo o evangelho que nós dermos ouvidos, que seja um evangelho de homens e não uma revelação de Jesus Cristo através do teu Santo Espírito, é anátema. Então, quando para nós achegarmos em Jerusalém, nós temos que usar o rio de águas que passa por debaixo da cidade. As águas, a Bíblia diz que do trono do Senhor flui esse rio, e quem crê em Cristo receberia o Espírito Santo, e do teu ventre fluiriam rios de águas vivas. Agora, neste lugar, o que flui não é palavra de Deus, é revelação de homens e não revelação do Espírito Santo de Deus. A outra coisa que tinha dentro de Jericó eram capas babilônicas. E a Bíblia vai dizer em Josué capítulo 7, versículo de 20 ao 21, vai narrar a história de um homem cujo nome dele era Acã. Quando Deus derriba Jericó, o Senhor deu uma ordenança que não era para pegar nada dali, e que os tesouros era para trazer para a casa de Deus, era para levar para o tabernáculo de Deus, porque seriam santificados ao Senhor. Acã não deu ouvido, ele bateu o olho, e a Bíblia vai dizer que ele viu uma boa capa babilônica.
E junto com a capa babilônica ele pegou tesouros e ele levou para a tua tenda, cavou, irmãos, e enterrou os tesouros. No dia seguinte, Deus manda o povo ir pelejar contra a cidade de Ai, e o povo começa a padecer, o povo começa a perecer. Por quê? Porque tinha alguém dentro do arraial que estava com uma capa babilônica. O que é uma capa babilônica, irmãos? É uma vestimenta sacerdotal que não provém do reino de Deus. E o que o Senhor falou lá no livro de Apocalipse capítulo 3? Ele nos disse: aconselho-te que de mim compres roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Todos nós devemos estar vestidos com vestes sacerdotais, mas nós não poderemos ter em nós capas babilônicas. Nós não poderemos ter conhecimentos distorcidos. Presta atenção em algo. Aonde estava a capa babilônica? Aonde aquele homem olhou e viu que era boa aquela capa babilônica? Junto com ela veio o amor ao dinheiro. Ele passou a mão dos tesouros e começou a juntar tesouro na terra. Junto com a capa babilônica, ele encobriu o pecado, porque ele desobedeceu. E a Bíblia diz que todo aquele que não confesse, não deixa, nunca prospera. Capas babilônicas, irmãos, nos levam a juntar tesouros na terra. Capas babilônicas colocam no nosso coração a raiz de toda espécie de males, que é o amor ao dinheiro. Capa babilônica faz a gente encobrir pecados, ao invés de nós confessarmos os nossos pecados. Jericó tinha capas babilônicas lá dentro. Você já viu ministérios que só nos instrui a juntar tesouro na terra, irmãos? Nós somos abençoados se nós ajuntarmos tesouros. Para muitos, ajuntar tesouros na terra significa que está sendo abençoado por Deus. E o Senhor sempre olha para nós e diz: Lou, pedirão a tua alma. E o que é que tu tens reservado para mim? E ele diz: não vos ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não corrói. E como é que nós ajuntamos tesouros nos céus, irmãos? Quando nós amparamos o nosso irmão que está necessitado, aquele que Deus coloca no nosso caminho, que está caído, desamparado. Quando eu olho para Jericó, além de ter anátema, além de ter capa babilônica, lá dentro tem prostituição. É a terra conhecida da prostituta Raabe. Por isso que o Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 5, onde diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, olha a capa babilônica, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então quando nós olhamos esse homem ele estava saindo do lugar do conhecimento, do lugar onde fluía um rio de águas vivas, de um lugar onde não se olha com olhos altivos, de um lugar que era morada de paz, de um lugar que era o lugar onde Deus ordenava a bênção e a vida para sempre, e estava caminhando a passos largos, estava descendo espiritualmente para uma terra onde tinha distorção da palavra de Deus, capas babilônicas e prostituições lá no meio. Por isso, nessa noite nós temos que olhar aonde nós estamos inseridos. Talvez a gente não chegou em Jerusalém ainda, mas a gente está no processo de transição. Todos nós estamos num processo de transição, mas nós podemos estar subindo de Jericó para Jerusalém, ou nós também podemos estar descendo de Jerusalém para Jericó. Uma promessa, irmãos, foi feita. Algo foi profetizado por Josué acerca de Jericó. E ele disse a seguinte frase:
maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Todas as vezes que nós queremos edificar uma Jericó da nossa vida, fazer da nossa vida uma Jericó, fazer do nosso templo, que é o nosso corpo, uma cidade como Jericó e não uma cidade como Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que tinha o templo de Salomão, era lá em Jerusalém aonde foi feita a promessa que quem orasse naquele ambiente, fazendo prova daquele ambiente, Deus abençoaria por causa daquele ambiente. Nós não entregaremos a premissa para Deus, porque o texto diz que quem edificar uma outra cidade como Jericó, fará isso, mas com o primogênito morto e com os filhos mais novos mortos. Nós não damos a premissa para Deus. Quem está em Jerusalém, sacrifica a tua premissa para Deus. Abraão deu a premissa para Deus. O nosso Pai Todo-Poderoso deu Jesus pela nossa vida, que é o teu primogênito, entregou a premissa pelas nossas vidas. Então quem não está dando a premissa para Deus, está descendo de Jerusalém para Jericó. E quando nós edificamos uma Jericó na nossa vida, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque um dia a trombeta tocou para Jericó, e o que aconteceu com as muralhas de Jericó? Virou só destruição. Só destruição. Mas para aqueles que edificaram a tua vida, fizeram da tua vida como uma Jerusalém, quando a trombeta tocar, todos nós vamos cantar a seguinte frase: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ainda nós vamos continuar cantando e dizendo o seguinte louvor: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Por isso, a primeira parte da mensagem é essa: em que posição nós estamos? Que tipo de cidade nós estamos fazendo das nossas vidas? Que tipo de obra, sudecaia, ridecou, manai, decantas? Quando Deus olha para nós, Ele enxerga em nós as obras que nós narramos que tinha em Jerusalém? Ou as obras que nós narramos que tinha em Jericó? Para Jericó, que é um lugar onde tem a capa babilônica, aonde habita a prostituta e tem a presença da anátema. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 18, vai dizer assim: e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Dirão: caiu a grande Babilônia. Então presta atenção. Na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada espiritual, nós podemos estar subindo de Jericó para Jerusalém, ou nós podemos estar descendo de Jerusalém para Jericó. Guarda algo na tua vida, na minha, na nossa vida. Em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jerusalém é uma morada de paz que nós aprendemos. Às vezes Deus permite a gente cair na mão do salteador, para que possa existir uma conversão no sentido que nós estamos caminhando. Quando nós estamos caminhando a passos largos para o engano, Deus permite a gente cair na mão de salteadores, irmãos. Mas não é para deixar a gente abatido, é para que gere em nós um despertamento.
Sabe aquela área da nossa vida que a gente vê que, assim como aconteceu com aquele homem, está destruída, meio morta? Sabe aquela área da nossa vida que a gente olha e a gente foi saqueado, arrancaram de nós aquilo que era nosso por direito, outorgado pelo reino de Deus. Deus só permitiu que isso acontecesse na minha e na sua vida, irmãos, para que nós paremos, reflitemos se nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial ou se nós estamos caminhando em direção a Jericó. Eu sei o pensamento que tenho de vós, Sudecaia, Ridecou manai decantas, Ridecou manai, eis que vos digo, muitos que aqui se encontram nessa noite, Sudecaia, Ridecou manai decantas, eu permiti que o vosso adversário tocasse, eu permiti que o vosso adversário saqueasse, Sudecaia, Ridecou manai decantas, porque muito antes de nascestes, eu vos escolhi desde o ventre, Sudecaia, Ridecou manai decantas, e tinha este dia para o encontro contigo, Sudecaia, Ridecou manai decantas, convertei-vos dos vossos maus caminhos, Sudecaia, Ridecou manai decantas, e poderá provar e vede o quanto o Senhor é bom. Eis que sou um Deus abençoador, não sou um Deus injusto, Sudecaia, Ridecou manai decantas, para vos entregar aquilo que não plantastes. Eis que o pensamento que tenho de vós é pensamento de paz, sim, Sudecaia, Ridecou manai decantas, e não de mal, para vos dar aquilo que tanto desejais, de tanto que ansiais, Sudecaia, Ridecou manai decantas. Entregai os vossos caminhos ao Senhor e confiai nele, Sudecaia, Ridecou manai decantas, e tudo farás e verás a bondade de Deus, Sudecaia, Ridecou manai decantas. Glórias a Deus. Irmãos, sabe aquela lágrima, aquela área da lágrima, sabe aquela área do choro e da destruição? Deus permitiu o inimigo tocar para que existisse uma conversão na vida desse homem. Não foi diferente. Ele descia para Jericó, ele descia para uma terra de maldição, ele descia para se tornar um maldito diante de Deus. Deus permitiu o inimigo tocar, mas não tirar a vida. Deus permitiu o inimigo ir lá e botar a mão dele e gerar um tempo de lágrimas na nossa vida, para que existisse uma conversão e começássemos a tomar o rumo que tem que tomar. Na vida desse homem, ele caiu na mão dos salteadores. E o que são os salteadores? Jesus nos avisou acerca deles, irmãos. Está escrito no texto de João, capítulo de número 1, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Você sabe onde fica a porta do curral das ovelhas? Em Jerusalém. Jesus disse em João, capítulo de número 10, versículo de número 3 ao 5, ele disse: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos.
Quando a gente dá ouvido àquilo que é anátema, aquilo que não é revelação de Jesus Cristo, quem está falando não é o Espírito Santo de Deus. E se não é o Espírito Santo de Deus que está falando, as ovelhas de Deus não podem dar ouvido. As ovelhas de Deus só conhecem uma voz. Se o que fluir da boca do pastor que está pregando aqui não são águas vivas, não é uma revelação do Espírito Santo, não segue. Porque essa voz vai nos conduzir para Jericó e não para Jerusalém. Por isso o Senhor disse em João capítulo 10, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Irmãos, o que é um salteador? Um salteador, ele é um ladrão que rouba no caminho. E quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o homem distorce a palavra de Deus, ele está desviando o caminho, ele está roubando no caminho. E as ovelhas de Deus não dão ouvidos a esse tipo de voz, porque se der ouvido, vai cair na mão do salteador, que é um ladrão. E presta atenção, um ladrão, ele tem na identidade do espírito dele, é roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, irmãos, ele vai matar. Se ele precisar destruir para roubar, ele vai destruir. Então, se nós dermos ouvidos a qualquer outra voz, que não seja a voz da revelação do Senhor Jesus, oriunda do Espírito Santo de Deus, nós vamos cair na mão do salteador. O que vai sobrevir à nossa vida é roubo, é destruição e morte, como na vida daquele homem. Mas quando nós não damos ouvido a esse tipo de voz, irmãos, mas só ouvimos a voz do Espírito de Deus, nós encontramos vida, e vida em abundância. A voz do Espírito nos tira de Jericó, como tirou Raabe de Jericó, e fez ela uma das pessoas da cadeia familiar do nosso Senhor Jesus. Nos tira de Jericó porque Raabe deu ouvidos aos mensageiros de Josué. E o que um mensageiro faz? Ele leva a mensagem e traz, amém? Ela deu ouvidos à mensagem que vinha de um povo de Deus, e ela fez o quê? Saiu do meio da prostituta, saiu do meio da prostituição e veio para junto com o povo. Quando nós damos ouvidos à voz do Espírito, nós saímos de Jericó e caminhamos a passos largos para Jerusalém, para tomar posse das suas bênçãos. Então, ovelha do Senhor, cuidado com a voz que nós damos ouvidos. A Bíblia vai nos dizer que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos profetas, enganando a muitos. Quando nós damos ouvidos a um falso profeta, nós caminhamos de Jerusalém para Jericó. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios capítulo 23, versículo 27 e 28, ele vai dizer assim, ó: porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Aí vem assim, ó: pois ela, como um salteador, se põe à espreita. E aquele salteador estava como? À espreita para pegar aquele homem, e multiplica entre os homens os iníquos. Aonde tem o espírito do salteador, estão multiplicando a iniquidade. E o que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é a distorção da palavra de Deus. E olha onde que acontece que o salteador está. Ele está no meio da prostituta, esse espírito, e está no meio da estranha, a prostituta aí, ó. Ó Jericó. E olha o que ele diz, que a prostituta é como uma cova profunda.
Quando você olha para uma cova e uma pessoa está dentro da cova, irmãos, o céu está o que para ela? Está fechado. Essa pessoa ora e Deus não responde. Por isso que o Senhor diz que as nossas iniquidades afastam o Senhor de nós, para que Ele não nos ouça. Quem é a prostituta? É aquela que tem anátema dentro dela. Quem é a prostituta? É aquela que tem a capa babilônica dentro dela. Essa é a prostituta diante de Deus, irmãos. Transgressões todos nós cometemos porque somos pecadores, porque somos maus. Jesus disse isso: vós sendo maus saber das boas coisas, mas perverso a gente não pode ser. A transgressão, quando a gente dobra o joelho e pede perdão, o sangue nos lava, nos perdoa. Mas a iniquidade, que é a distorção da palavra, nós começamos a tratar o bom como o mal. Olha como aquele homem Acã olhou: eu vi uma boa capa babilônica. Desde quando capa babilônica é boa, irmãos? Capa babilônica é ruim. Capa babilônica faz a gente tratar o que é bom como mal e o que é mal como bom. E quando a gente faz isso, o sangue não lava, o sangue não perdoa. Nós vamos parar dentro de uma cova profunda. Porque agora, irmãos, a gente já não pede mais perdão pelas nossas transgressões. Agora o céu está fechado. E ele diz assim, ó: e poço estreito é estranha. Quem que é estranha? Uma pessoa estranha para mim é uma pessoa que eu não conheço. Então a prostituta é aquela que conhece e distorce. A estranha é aquela que não tem conhecido. E o Senhor está até como um poço estranho, em outras palavras, está no buraco também. Mas ainda o céu está como para ela? Por quê? Porque Deus não tem por conta o tempo da ignorância. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque o Senhor falou através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O fato de a gente não ter conhecimento, isso não nos dá o direito de ficar na zona de conforto. Nós temos que buscar, para a gente ter discernimento, que voz é aquela que está se chegando até nós. Se aquela voz eu devo dar ouvidos ou não devo dar ouvidos. Porque se eu der ouvidos para a voz errada e praticar o que é errado, vou para Jericó. O que sobrevém à minha vida é maldição. Mas se eu der ouvidos para a voz certa, para a voz que provém do Espírito, eu vou para Jerusalém. E o que sobrevém à minha vida é bênçãos e vida para sempre. Eis que ponho diante de vós sudecaia, ridecou, manai, decantas, a bênção ou a maldição. A bênção para quem obedece, a maldição para quem desobedece. Irmãos, nós temos dois montes. Nós temos o monte da bênção e o monte da maldição. O monte Gerezim é o monte da bênção. O monte Ebal é o monte da maldição. Nós temos duas cidades, a cidade da bênção e a cidade da maldição. Jerusalém é a cidade da bênção, mas Jericó é a cidade da maldição. Ele coloca diante de nós o tempo todo. Nós temos que saber se a gente quer subir ou se a gente quer descer. Essa escolha é o livre-arbítrio. Deus não mexe no direito de escolha nosso. Mas se a gente não tiver conhecimento, irmãos, essa é a glória que o Senhor mandou a gente ter. Glorie-se o homem nisso, em me conhecer e prosseguir em me conhecer. Quando fazemos isso, caminhamos a passos largos para Jerusalém. Então cuidado, porque se a gente estiver no tempo da ignorância, estamos no fundo do poço. E se a gente estiver no tempo da prostituta, o céu está fechado. Mas se a gente se posicionar como uma mulher virtuosa, irmão, a mulher virtuosa, ela tomou posse das virtudes de Deus. Quem a achará? Ela tomou posse das bênçãos que Deus tem reservado. Muitas das vezes a gente fica olhando para o nosso cenário e não entendemos por que nós estamos passando por situações difíceis. É porque você pode ter certeza
em algum momento a gente se relacionou com saltear. E quando eu falo salteador, não estou falando de pessoas, mas do espírito que habita na pessoa. Tá claro até aqui? Quando a gente olha para Oséias dizendo que o povo padece por falta de conhecimento, Oséias foi um profeta, irmãos, que Deus mandou ele entrar dentro de um prostíbulo e mandou ele escolher a pior das meretrizes. Por que será que ele pediu para o profeta casar com uma prostituta? E ele falou, durante o dia, você anda de mão dada na frente de todo mundo com ela. E à noite, você manda ela se deitar com outros homens. Aí o Senhor chegou e falou, agora, Oséias, depois que você fez tudo isso, agora você vai lá no meio do meu povo e diz que assim eles estão. Durante o dia, andam de mão dada comigo. No tempo da alegria, Deus é bom, mas no tempo das lágrimas, que é o tempo da noite, começa a se deitar com outros ídolos, começa a se deitar com outros deuses, começa a agir como uma prostituta, começa a buscar o escape no lugar errado. O dia bom e mau, irmãos, vem para mas em todo momento, em todo tempo, perseveremos na subida para Jerusalém. Amém? Pois bem, em primeiro lugar, a gente está descendo ou está subindo. E agora a gente começa a ver a diferença do exercício do sacerdócio de um homem que está subindo para Jerusalém para homens que estão descendo para Jericó. O texto que nós acabamos de ler, que falava do samaritano, a gente também viu ali um sacerdote e um levita. O sacerdote e o levita passou do quê? De largo. Mas o samaritano, ele amparou. O samaritano, ele socorreu. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 18, vai dizer assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Sacerdote, prega a palavra de Deus. Levita, canta aquilo que Deus instrui para cantar. Em outras palavras, ama de língua, mas a hora de exercer a obra, não exerce a obra. Por isso, quando o Senhor olha para mim e para você, e Ele faz aquela pergunta, ei Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Para eu apacentar as ovelhas do Senhor, eu tenho que estar na posição de quem está saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Eu tenho que estar ganhando nível espiritual. Eu tenho que estar olhando reverente para a palavra. Eu tenho que estar mergulhado no rio que entra em Jerusalém. Eu tenho que ter comunhão com o irmão, quão bom e quão suave que os irmãos vivam. Mas cuidado, porque nem todo mundo é nosso irmão. Irmão é aquele que faz a vontade do... Então a gente tem que ter comunhão com esses. Aquele que tem o espírito da iniquidade, aquele que tem o espírito do salteador, esse não é irmão. Então, para a gente conseguir amparar as pessoas, em primeiro lugar, a gente tem que estar numa caminhada em sentido a Jerusalém. Segundo, presta atenção em algo, isso aqui é muito forte. A distância de Jerusalém para Jericó era de aproximadamente 25 quilômetros. Todas as vezes que naquele tempo eles iam transcorrer uma distância maior, eles não iam a pé, mas eles passavam a mão no teu animal, aonde a Bíblia diz que o bom samaritano, ele colocou nas suas cavalgaduras aquela pessoa que estava caída no chão. Em outras palavras, ele trazia com ele um animal, um jumento, um cavalo. Por isso ele colocou na cavalgada. Mas você pode ter certeza que se aquele levita e se aquele sacerdote passou de largo, a Bíblia está querendo dizer nas entrelinhas que eles tinham os mesmos recursos, mas eles não
fizeram. Eles não socorreram, eles tinham a oportunidade de fazer e não fez. E quando eu olho para o bom samaritano, ele carregava contigo 4 coisas. Ele tinha contigo o cavalo, que era a cavalgadura. Ele tinha contigo o azeite. Ele tinha contigo o vinho. E ele tinha contigo também recurso para poder manter aquele homem até que aquele homem se colocasse de pé novamente. E quando eu olho para os outros 2, também eles tinham essas condições nas entrelinhas. E a hora que eu olho para isso, eu vejo, irmãos, 2 tipos de cavaleiros na Bíblia. Um que carrega nas mãos, que está lá em Apocalipse capítulo 6, uma balança na mão. E o texto vai dizer lá no final, não toques no azeite e no vinho, que era o cavalo preto. E o outro, que no caso é o bom samaritano, que não tem uma balança na mão. O que simbolizava aquela balança na mão lá no cavaleiro preto do Apocalipse? A balança é uma ferramenta de medição. Quando a gente fica colocando as pessoas na balança e falando, essa está em falta, essa não está em falta. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar as vidas. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa que está caída e nós julgamos ela e não estendemos a mão porque nós julgamos e condenamos. Então nós podemos ser cavaleiros como o bom samaritano, irmãos. Ou nós podemos ser como aquele cavaleiro do diabo, como aquele soldado do diabo. Nós podemos ser um soldado de Cristo ou um soldado do maligno. Toda vez que nós olhamos para o nosso irmão, irmãos, a gente julga se ele merece ou não merece receber aquilo que a gente deveria compartilhar com ele, dividir com ele, irmãos. Nós deixamos de nos comportar como bons samaritanos. O cavaleiro de Deus, o cavaleiro que glorifica as obras de Deus, é o bom samaritano. Aquele cavaleiro preto, ele tinha o azeite, ele tinha o vinho, ele tinha o cavalo, mas tinha na mão dele uma balança. O que impedia ele de pegar aquele que estava no chão e colocar em cima da tua cavalgadura. Por isso, irmãos, nunca meçamos ninguém. Nunca medimos ninguém. O sacerdote, o levita, passou de largo. Sabe por quê? Porque tinha na mão uma... Observa que eles também estavam numa cavalgadura. E olhando para o homem como de cima para baixo. Diferente de quem está em Jerusalém. Porque quem está em Jerusalém nunca olha de cima para baixo, mas sempre entra por... Olha o bom samaritano descendo. Olha o bom samaritano acolhendo. O bom samaritano não se privou apenas nisso. Ele foi lá e dividiu o azeite que ele tinha com aquele homem. Você sabe o que simboliza o azeite? A Bíblia diz que a unção, irmãos, ela despedaça todo jugo. Você sabe quando tu vem aqui e ouve uma boa palavra de Deus, que você vai embora para a tua casa, que o fardo é leve e suave? Esse é o maior sinal de que Jesus esteve no lugar. Esse é o maior sinal que tomaram posse de um azeite que é puro e põe sobre nós um jugo leve. E ele dividiu o azeite, ele dividiu o conhecimento, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce aonde, irmãos? Na cabeça, ou seja, que muda o nosso entendimento, que atinge a barba de Arão, ou seja, faz ter comunhão com o sacerdócio de Arão e chega até as vestes, tornando as vestes alvas como a neve, e não deixa a pessoa caída e nua no chão. Ele dividiu também, irmãos, o vinho. O vinho é o simbolismo do sangue da nova aliança. Em outras palavras, ele mostrou o caminho da graça. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou, irmãos. Aquele que diz que não erra já errou. O espírito do engano habita nele. Todos nós transgredimos, todos nós somos falhos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. É só o vinho, irmãos, que pode nos lavar. É só o simbolismo do sangue da nova aliança que pode nos purificar. Aí ele cata esse homem
põe as ataduras nele, coloca no teu cavalo e começa a levar em sentido a Jerusalém. Em outras palavras, ele traz para a morada de Deus. Ele traz para o templo que é de Deus. Ele não levou para Jericó, ele levou para Jerusalém, aonde realmente tem a verdade de Deus. E não obstante disso, irmãos, ele não privou o bolso dele, ele provou que ele não amava o dinheiro. Ele provou que ele não tinha com ele uma capa babilônica, que ele ajuntava tesouro na terra, mas ele ajuntava tesouro nos céus. Ele pagou o preço para aquela estalagem e disse que quando ele voltasse, ele voltaria a pagar o preço. É assim que nós devemos amar o nosso próximo. Se a gente carregar balanças na mão, irmãos, a gente não divide o azeite. A gente fala, não vou mandar para aquela pessoa, não. Ela não quer saber. Balança, julgamos. Não dividimos o vinho, a graça. Porque não, aquela pessoa não precisa saber, não. Irmãos, divide. O segredo da multiplicação na nossa vida, você sabe o que é? É dividir. Quando eu partia o pão e dava graça, aqueles que deram os 5 pães e os 2 peixinhos levavam para casa, sabe o quê? 12 cestos cheios. Deus não precisa de nada que é nosso. Quando nós aprendemos a dividir, nós nos destituímos das nossas capas babilônicas. Deus multiplica na nossa vida. Mas quando nós carregamos balanças na mão, nós não dividimos nada. Nós não compartilhamos nada. E olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3, versículo de número 16 ao 17, vai dizermos isso, ó. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Ei, Deus não mandou só a gente amparar com o nosso recurso, Ele mandou a gente dar a nossa vida por eles. Quantas igrejas, irmãos, que entre os dízimos e as ofertas e só constrói prédio em cima de prédio, em cima de prédio, em cima de prédio, e pessoas do lado caídas, destruídas, precisando do amparo, do socorro, precisando que estenda as mãos, e o dinheiro sendo gastado da maneira errada. Mas o dinheiro é para que haja mantimento na minha casa, e porventura o corpo nosso não é templo do Espírito Santo? Porventura o corpo nosso não é morada de Deus? Quantos que não estão agindo como um bom samaritano? Não fechemos as nossas entranhas, dividamos tudo aquilo que Deus nos deu, nos colocou nas mãos, destituamos das nossas capas, irmãos, exerçamos o verdadeiro amor, que é o amor que realmente apacenta as ovelhas. Ei, Ele pegou aquele homem caído, atou-lhe as feridas e colocou na tua cavalgadura. E a Bíblia vai dizer que o bom pastor, ele pega aquela ovelha, irmãos, que está desgarrada, Ele coloca ela no teu ombro gostoso e leva para casa. Ei, meus amados, quem deu o maior exemplo de tudo isso daqui na nossa vida foi o nosso Senhor Jesus. Ele é o exemplo do bom samaritano. Ele era o homem mais rico dessa terra e não tinha lugar para reclinar a cabeça. Ele não ajuntou 1 centavo, sudecaia, ridecou, manai, decantas de tesouro na terra. Ele nos instruiu em toda a boa verdade de Deus. Ele não restringiu o azeite para dividir conosco.
Ele é o próprio vinho novo. Ele deu a tua vida como sangue da nova aliança. Sudecaia, ridecou manai de cantas. Ele que veio atrás de nós quando nós estávamos caídos. Foi Ele quem nos buscou do chão. Foi Ele quem colocou na atadura e está trazendo para o teu santo monte, para a tua casa. Sudecaia, ridecou manai de cantas. Ele não caminhou com balanças, irmãos, Ele não julgou ninguém, Ele não julgou. Ele deu tudo o que Ele tinha. Todo mundo acha que Ele só deu a vida. Não, irmãos, Ele trocou um trono de glória por uma cruz. Ele trocou uma coroa de ouro por uma coroa de espinho. Ele trocou o louvor dos anjos por cuspidas e maltratos. Ele deu tudo, irmãos, por amor a nós. Ele deu tudo e a gente muitas vezes carrega balanças nas mãos. Não somos capazes de dar nada. Ele deu tudo, Ele é o bom samaritano. Ele deixou o bom exemplo para todos nós. Ele trocou as vestes alvas dele, irmãos, por vestes rasgadas. Ele deu tudo. Não fez questão de ter nada. Ele é o exemplo. Ele pagou o preço, irmãos. E Ele falou que vai voltar. Como esse bom samaritano vai voltar. Esse é o exemplo. Ele pegou nós da nossa ignorância. Ele pegou nós, irmãos, da nossa Jericó da vida. E nos mostrou o caminho de Jerusalém. Por isso eu deixo aqui um resumo final de tudo isso. Quando nós descemos de Jerusalém para Jericó, a gente está em rumo a anátema, em rumo a tomar posse da capa babilônica, em amar o dinheiro, em querer juntar tesouro na terra, e não dar a premissa para Deus. A gente está em rumo, irmãos, à maldição. Nisso, sabe que a gente começa a andar? A gente anda segundo a carne, porque a vontade da carne nunca é subir, irmãos, é descer. Descer é mais fácil. Descer é o caminho mais fácil para todos nós. A carne quer isso, ela não quer subir, ela quer descer. Nisso a gente vai cair como meio morto. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra em nós, Ele não nos deixa caído, Ele nos coloca de pé. E o Espírito do Senhor entrou e colocou o teu profeta de pé. Aquele homem estava caído, ou seja, nós vamos perder aquilo que é o tesouro mais precioso nosso, que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós perdemos o Espírito Santo de Deus, a casa nunca fica vazia, outro vem para preencher. E quem é que veio preencher? O espírito do saltear, do salteador, do ladrão. O espírito dele veio para preencher. Nisso, onde tem o salteador, a gente aprendeu que se multiplica o quê? A iniquidade. E aonde se multiplica a iniquidade, o amor esfria. E aonde o amor esfria, irmãos, a gente vê as pessoas caídas e a gente passa de largo. Porque a gente carrega balanças, porque a gente olha para as pessoas com olhos altivos, tá vendo só? Olha lá, aquela pessoa como está. A gente não divide aquilo que nós temos, mas quando nós nos posicionamos no sentido de querer subir para Jerusalém, de sair de Jericó como a prostituta Raabe e ir em direção a Jerusalém, nós caminhamos rumo à obediência da verdade. A gente já não ama mais o dinheiro, a gente já não faz questão de ter tesouros na terra, a gente quer ter tesouros nos céus. É lá que a gente quer acumular, porque nós desejamos ser o quê? Galardoados naquele dia. Lá a gente alcança o quê? As promessas de Deus na nossa vida. A gente começa a ver a multiplicação de pães e peixes na nossa vida, porque a gente começa a dividir aquilo que nós temos. A gente já não vai mais andar segundo a vontade da carne, mas do Espírito, porque a carne quer descer, mas o Espírito quer subir. O Espírito quer subir. Então nós passamos a andar segundo a vontade do Espírito e não segundo a vontade da carne. Nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo,
Porque nós passamos a dividir o azeite. Lembra da mulher que tinha um pouquinho de azeite na botija e pegou um monte de vasilhas? Enquanto ela dividia, o que acontecia? O azeite multiplicava na vida dela, o novo vinha. Então nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, porque nós dividimos o azeite, porque nós dividimos o vinho. Nós temos que dividir tudo o que nós temos, irmãos. A Bíblia diz que era no partir do pão que a igreja de Atos, Deus acrescentava as almas que haviam de se salvar. Quanto mais nós dividimos, mais almas Deus traz para que nós, para que preenchamos o reino de Deus. A gente tem que aprender a dividir o que Deus nos deu. E nunca esqueça, toda vez que nós dividimos, Deus multiplica novos na nossa vida. Ninguém fica desamparado com o Senhor. Quando a gente age dessa maneira, a gente vive, irmãos, o primeiro amor, porque a iniquidade já não habita dentro de nós. E quando nós vivemos o primeiro amor, a hora que a gente vê uma alma necessitada, a hora que a gente vê uma alma caída, irmãos, a gente não passa de largo. A gente não olha com olhos altivos, mas a gente desce até o nível dela. A gente estende a mão, a gente paga o preço para arrancar a pessoa daquela situação e para levar ela, entendeu? Aonde vai ser o lugar de bênção e de vida eterna para a vida dela, que é a terra de Sião. Por isso eu finalizo com esse texto que está em João, capítulo de número 13, versículo de número 35 ao 34. O texto vai dizer assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, não ama como o pastor ama, não. Ama como Jesus ama. Que o pastor, ele é imperfeito e ele está se esforçando para chegar nessa régua aqui, ó. Ele está lutando contra as vontades da tua carne, porque ele também está no processo de subida, porque muitas vezes a carne quer descer, muitas vezes a carne não quer dividir, irmãos, ela não quer compartilhar, mas Jesus deixou o testemunho perfeito. A Bíblia diz que Ele é a fiel testemunha. Ele é o testemunho fiel e verdadeiro. É Ele. É nele que nós temos que olhar e nos espelhar. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ei, bom samaritano, vai passar, tá? Eu não sei qual área da vida que a gente poderia estar como aquele homem meio morto, nu, machucado, precisando das ataduras, do azeite, do sangue, do recurso de Deus. Hoje é uma noite que Ele está entrando com toda essa provisão nas nossas vidas. Vai passar. Mas por favor, no nome de Jesus, que a nossa jornada seja em direção a Jerusalém. Fujamos, porque as ovelhas do Senhor não ouvem outra voz, não ouvem a voz de estranhos, não ouvem a voz do ladrão e do salteador. Elas fogem dessas vozes, elas se distanciam, blindam os ouvidos, porque Deus é um Deus que sonda corações e esquadrinha rins. Rim é para filtrar. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Ela é poderosa, irmãos, para trazer as bênçãos que em Sião estão nos prometidas nas nossas vidas. Amém?